Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Como diz Luiz Henrique Benfica, vamos direto ao ponto, sem manchete, sem vinheta, porque o assunto principal, evidentemente, é repercutir o jogo do Grêmio contra a equipe do Godoy Cruz na Argentina, o empate em 2-2. Eu ainda estou irritado, mas estive muito mais. A gente precisa falar sobre o Gemerson, a gente precisa falar sobre vários pontos do jogo, o Grêmio de forma coletiva, as individualidades, projetar o que vem pela frente, porque há preocupação no sentido do cansaço, do calendário apertado, das alternativas, porque no final de semana, domingo, na Bahia, o Grêmio enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro e precisa do resultado. Precisa ganhar, inclusive, para sair da parte de baixo da tabela. Antes, eu quero te dizer que esse vídeo tem o apoio da Matiello Corretora de Seguros, para você fazer o seguro do seu carro, da sua casa, seguro de vida. Matiello Corretora de Seguros, fala com o Matiello, o proprietário, direto no telefone que está na tela, ele vai te dar um desconto especial se tu disser que viu aqui no canal. E Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, em Torres, na mais bela praia gaúcha, na Avenida Beira Mar. Crepe do Alemão, o telefone da teleentrega tá aqui na tela, Crepe do Alemão. Olha só, gente, o Grêmio não venceu, eu preciso ser direto, o Grêmio não venceu por causa do Gemerson. E aí, com isso eu não estou dizendo que o Grêmio foi excelente, que o Grêmio foi perfeito, que não teve nenhum outro erro, nenhuma outra falha. É claro que teve. O Grêmio precisa melhorar muito. Sim, nós sabemos disso. Mas sabemos também que o Grêmio não melhoraria da água para o vinho, da noite para o dia. Por quê? Porque o Mano deu 2 treinamentos. O Grêmio já evoluiu desde a saída do Quinteiros. Por quê? Porque talvez evoluiria com uma criança treinando. Porque o trabalho do Quinteiros era horroroso. Então, só de não jogar mais com aquela ideia que não funcionava nem minimamente, o Grêmio já evoluiu. Até porque também os jogadores já ficaram mais estimulados porque não aguentavam mais. Então a gente já viu essa melhora, a gente já viu um time mais compactado no Clássico Grenal e a gente viu já a cara do Mano Menezes nesse time que enfrentou o Godoy Cruz. De que forma? Um Grêmio que se comportou com as linhas mais baixas, em alguns momentos sim subiu essas linhas, tanto é que no primeiro gol marcou pressão, tomou a bola e o Bright White deu o belo passe para o gol do Edenilson, mas de modo geral, um time bem compactado. Um time que não deu espaço ao adversário, que jogando em casa tentou imprimir uma pressão no Grêmio e não conseguiu criar tantas oportunidades. Teve uma bola de cabeça num escanteio, mas não muito mais do que isso. E aí a gente precisa falar que o Grêmio abriu o placar, mesmo sem merecer, porque no primeiro tempo o Edenilson participou pouco e quando participou não conseguia dar andamento para as jogadas, mas foi efetivo, foi ele quem fez o gol que abriu o placar. E o Monsalvo jogando pela esquerda funcionou no Grenal mais ou menos e dessa vez não funcionou. E aí no segundo tempo, quando ele coloca o Cristaldo, e é verdade que o Cristaldo não teve que se sacrificar, entre aspas, como o Monsalvo, ele já entrou por dentro, melhorou o time. Colocou o Aravena, mais velocidade, o Kiki disparadamente foi o melhor do Grêmio em campo, aliás, de novo, já havia sido o melhor no Grenal, e foi de novo diante do Godoy Cruz. E aí o Grêmio melhora, o Grêmio tomou o gol por uma falha do Gemerson, eu não achei falta, tem um toque, mas para mim não foi faltoso, não teve carga necessária, acho que o Gemerson se atira para simular uma falta justamente porque viu que perdeu o tempo de bola, se posicionou errado, perdeu a disputa para o atacante, ele perde todas as disputas. Aqui eu começo a criticar o Gemerson. Para mim, o Grêmio perdeu por causa do Gemerson. Só que nesse lance tem falha também do Volpi, tá? Talvez não seja a falha principal, mas a falha. Por quê? Porque o goleiro ou fica no gol, ou sai e vai no encontro da bola. Não fica no meio do caminho. O Volpi ficou no meio do caminho. Aliás, o Volpi que numa jogada anterior foi segurar, encaixar uma bola, ele escapou, ainda bem que o Kahneman estava atento, fez a proteção e ele em 2 tempos então fez a defesa. Senão era frango do Volpi no rebote, o atacante adversário muito provavelmente faria o gol. Então, a zaga do Grêmio mais uma vez inseguro, o sistema defensivo, na verdade, né, inseguro. Os laterais não foram mal, por quê? Porque foram orientados ao Mano a não subir. Não foram mal no sentido defensivo. Eles foram orientados a não subir, ficaram postados. O João Pedro, mesmo assim, teve algumas dificuldades para marcar, na verdade. Um dos jogadores, que agora me fugiu o nome, Andino, alguma coisa nesse sentido, um loirinho que jogava pela ponta, ganhou algumas bolas do João Pedro. O Lucas Esteves, defensivamente, foi ok. Com a bola no pé, nada, né? Não sai nada do Lucas Esteves. Impressionante. Bom, o Aravena perdeu um gol feito. Inacreditável o gol que perdeu o Aravena. É um perdedor de gols, mas
se redimiu de ser um perdedor de gols com um belo gol. E, aliás, antes de fazer esse belo gol, o Bright White perdeu um gol na cara do goleiro. Participou quase nada do jogo, Bright White, e quando teve a oportunidade desperdiçou. Já havia desperdiçado no Grenal, vem perdendo oportunidades, caiu bastante rendimento o Bright White. Eu sei que falta parceria, mas quando a bola chega, o centroavante tem que ser efetivo, tem que colocar a bola na casinha e ele não conseguiu. Bom, o Aravena fez o gol, se redimiu, foi um golaço, baita jogada do Christian Oliveira que deu uma assistência na medida, só que aí Gemerson, que havia tomado uma meia-lua do jogador, uma meia-lua constrangedora, de novo em cima dele. Faltou também o Aravena marcar a segunda bola. O lateral na área, a defesa afastou, o Aravena deveria ali estar posicionado, mas ele não estava, ele estava dentro da área, teve liberdade, o Barré, jogador do Godoy Cruz, finalizou um chute todo xoxo, só que ela desviou no meio do caminho um jogador que estava sendo marcado por quem? Pelo Gemerson de novo. E aliás, só não perdemos por causa da trave, porque quando já estava 2-2 ali nos últimos minutos, o cara do Godoy Cruz superou o Gemerson, deu a cabeçada, venceu o Volpi e ela ainda bem bateu na trave. Então, o Gemerson nos tirou a vitória. O Grêmio tem muito a melhorar, óbvio que tem muito a melhorar, precisa crescer, o Grêmio nunca vai dar espetáculo, não é só porque não é o estilo do Mano, é porque existem várias limitações, várias carências, falta qualidade. A gente pode citar vários jogadores de qualidade, mas pode citar outros vários que não têm qualidade. Então, milagre também não tem como fazer. Mas acredito que o Grêmio vai evoluir, que o Grêmio vai pegar mais conjunto, que o Grêmio vai ser mais competitivo e eu vou seguir, sim, sonhando com o título da Sul-Americana. Mas o Grêmio precisa melhorar. E no meio do ano, quando a janela abrir em junho, essa diretoria precisa contratar. Essa diretoria que deu de graça o Nathan Felipe para o Juventude. Foi um erro gravíssimo. E agora, o Grêmio não tem o Gustavo Martins que está lesionado, não tem o Eli que também está lesionado, vai jogar como contra o Vitória? O próprio Wagner Leonardo está lesionado, mas existe uma chance de voltar. Vai com 2 zagueiros canhotos? Não sei. Na entrevista coletiva, o Mano deu a entender que o Kahneman vai ser preservado. Então, talvez na Bahia, domingo contra o Vitória pelo Brasileirão, mais uma vez, a gente tenha que ver o Gemerson como titular. Ou coloca o Vieira e joga com 2 canhotos. Pode ser também. Eu acho que é melhor, tá? O benefício da dúvida é melhor do que a certeza do Gemerson entregando. Eu já falava exatamente isso em relação ao Gustavo Martins. O Gemerson não pode mais ser titular do Grêmio. Não pode. Isso é muito nítido. São muitas falhas. Ele compromete em vários jogos. Um zagueiro lento, que se posiciona mal, que perde as disputas. O Gemerson não pode mais ser titular do Grêmio, de preferência que nem vista mais a camisa do Grêmio. Respeito ele, profissional, se dedica dia a dia, só que não tem nível para jogar no Grêmio. Talvez tenha nível para jogar num clube menor do futebol brasileiro, sei lá, em outro clube encaixa, acontece, não sei. No Grêmio, o Gemerson não pode mais jogar, essa é a verdade. Que o Grêmio vença o Vitória, que o Mano consiga melhorar, fazer esse time evoluir mais, corrigir os principais problemas, pelo menos, para que o Grêmio vença no final de semana. O empate por si só, o resultado, tirando o contexto, não foi de todo mal, pelo contrário, foi até positivo. Agora a gente tem que ganhar em casa do Esportivo Luquenho, no Peru, do horroroso time do Atlético Grau, e fazer o dever, né? Ganhar em casa desse Godoy Cruz, que vamos combinar, é bastante limitado também. O Grêmio é melhor do que todos e tem que confirmar essa classificação em primeiro para seguir na Copa Sul-Americana, beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Quero, óbvio, a tua opinião aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.